Artos zoes, é o texto grego, né? Eu sou o pão da vida. E aí a gente tem que lembrar isso, né? Jesus é o pão, não é... O pão dos cristãos é maior do que aquele pão no deserto. Então ele está superando Moisés. Jesus está superando Moisés. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem come deste pão ressuscita. Tem vida e ressuscita. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Então Jesus está dizendo, eu sou o pão. Por enquanto está no âmbito vegetal, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém... Veja como repete. Essa repetição é para ficar bem na cabeça da gente. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí complicou mais um pouquinho. Notou que vai aprofundando, vai ficando mais difícil. Começou com a ideia de que não é esse pão, depois é um pão. Quem se alimenta tem vida eterna. Até aí está tudo bem, é pão ainda. O pão é a minha carne. Agora viraram antropófagos. Tá? Então, o sujeito que não... Está um pouco alto. O sujeito que não entende a linguagem de Jesus vai entender dessa forma. Estamos falando de canibal aqui, canibalismo. E foi isso que eles entenderam. Esse negócio de comer carne, nós somos judeus, não comemos nem carne de porco. Vai comer carne de gente então? Então, essa linguagem simbólica, ela é mais aprofundada. Né? Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mais uma vez. Né? Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais claro do que isso não tem. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Vamos fazer um churrasco de Jesus? Será que é isso? Vamos tentar pensar com aquela gente do mundo antigo, porque nós só pensamos assim por causa que conhecemos tudo. Sabemos a história completa. Mas até aí não. Né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, mais uma vez, uma solene, né? Uma expressão solene, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, notaram? Se não beberdes o sangue, o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Dá quase a impressão que Jesus está fazendo um evangelismo para eles ir embora. Se a gente não entende essa profundidade, a gente vai embora mesmo. Né? Vai embora mesmo. Parece que acabou aí, né? Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, porque até agora ele está falando o seu sangue, o seu sangue, o seu sangue. Dá uma terceira pessoa aí, parece o Pelé falando. Né? O Pelé, não sei o quê. Daí ele fala assim, ó, quem não comer a minha carne, para não haver dúvida, né? Comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, do que Jesus está falando aqui? A gente tem que voltar para o capítulo 1 daí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma linguagem simbólica, mas ele está apontando para o Cordeiro. Lembre-se que o começo do capítulo começa dizendo assim, ó, estava perto a Páscoa. Que era para eles fazerem umas ligações, né? Uma pessoa que sabe fazer conexões e entender na hora, né? E entender na hora. Você faz um simbolismo, você pega aquilo lá, né? É o tipo mais ou menos assim, ó, você conta uma piada e a pessoa entende. Se você é mau contador, você tem que explicar a piada, né? Ou na verdade você reconta e depois o pessoal não entende, dá risada, você começa a explicar, daí fica pior. O sujeito que tem que explicar a piada é ruim nisso, né? Então eles não estão entendendo. Eles tinham que ter essa ginga, né, de pegar o que Jesus está falando. É o Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, o Evangelho de João vai falar sobre o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus.
Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, tem uma aliança, um compromisso. Assim como o Pai que vive me enviou, Deus não é um Deus morto, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está fazendo o apelo. E aí? Vocês vão comer esse pão? Vão aceitar essa proposição? Ele explica, né? O autor agora volta a explicar. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então não foi para aquela multidão enorme, foi um grupo ali bem específico. Então nós temos um grupo, né, faminto, que agora está confuso, que vai se tornar zangado. Muitos dos seus discípulos, até dos mais próximos, tendo ouvido tais palavras, disse: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A gente começou lá com o pão, era só isso, de repente se aprofundou, há um compromisso, ou a gente se compromete, come esse pão, entende isso. Duro esse discurso, sempre é um discurso duro, a celebração, a relação com Jesus. É sempre um negar-se a si mesmo, né? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Escandalizava mesmo. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se quer complicar, vou complicar um pouquinho mais ainda. Aqui é um escândalo no sentido de que as pessoas deixam o Evangelho porque se escandalizaram com Jesus. Deixaram de ser cristãos, quase cristãos, né? Esse grupo aí, por causa disso. O Espírito, aí ele fala do Espírito, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, os discípulos. Tá? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Mais uma vez uma nota do autor. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vem e há uma chancela do Pai. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aqui é uma revoada. Tá? E abandonaram e já não andavam com ele. Esses discípulos eram além daqueles dos 12. Havia um grupo maior. Tá? Os que já estavam parecendo que tinham tomado a decisão. Lembre-se que o Evangelho de João, ele faz questão de mostrar quem é verdadeiro cristão e quem não é. Ou quem está no meio do caminho. Tem muito disso, né? O Nicodemos é aquele que está no meio do caminho, ainda não decidiu. A mulher samaritana é aquela que decidiu. Você tem o homem lá no paralítico, lá no lago de Betesda, ele chega até um pedaço, mas ele não abraça. Daí você tem o cego de nascença, esse é até expulso. Esse abraça. Daí você vai ter outros aí, né? Vai ter outros que são escondidos. Ele quer gente que tenha compromisso mesmo, né? Então perguntou Jesus aos 12. Agora ele volta para o seu grupo mais pequeno, né? Porventura quereis também vós outros retirar? Então ficou um grupo. Vocês querem ir embora? Então você tem aqui os que é chamado de ambivalentes, pelo autor que eu estou estudando, né? Ou seja, gente que está com o pé em 2 barcos. Né? Aonde quer chegar esse texto todo? Quer chegar em Pedro. Ou seja, a confissão de Pedro aqui é a que deve fazer todo o discípulo de Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, né? Porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, já começa com Senhor, é uma declaração do senhorio. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro aqui é um símbolo de cristão, de crente verdadeiro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, nós já sabemos disso. Viram Jesus andar pelas águas, viram Jesus transformar água em vinho. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12?
Então aqui põe uma dúvida até nesse sentido. Ele escolheu e um falhou. Notou que a coisa, ela não é tão mecânica assim, né? Contudo, um de vós é diabo. Forte isso, né? A palavra diabo é o contrário de símbolo. Símbolo é o que une. Diabo é o que separa, né? É o que conflita. Um de vós é conflitante. Referia-se ele a Judas, filho de Simão. Mais uma vez o autor. Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós estamos no capítulo 6, ele já está falando do que vai acontecer lá para frente. Então, o leitor não chega até o momento que Judas traz, sem saber. Você já sabe que ele vai trair. Na verdade, você vai esperando que ele traia, né? Na narrativa, você está esperando. Vamos ver que hora que ele vai trair, então, né? Mas o Pedro aqui, ele simboliza um bom crente. É claro que ele vai ter uma descaída, depois ele vai ser restaurado, né? Mas a proposta do texto é que todos nós chegamos a dizer assim, para quem nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido no Senhor. Quando você tiver essa dúvida, às vezes acontece isso, você está meio frião lá, frião não se fala assim, né? Friozão, né? Está meio frio, você fala, será que eu sou crente, não sou crente? Lembre-se, volte a Pedro. Pedro disse, o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei, pelo que eu creio, tá? Tem coisas que são difíceis de crer, mas essa daqui Deus dá o dom para a gente, o dom da vida eterna, né? Poderia aprofundar um pouquinho mais isso depois, né? Um dia, né? Então, é aí que ele quer chegar, que a gente diga, o Senhor tem vida eterna. Para quem a gente vai? Para outro? Outro Messias? Outro sujeito? Outro profeta? Então, ele coloca tudo no lugar certo. Não é aquele tipo de rei, mais tarde ele vai falar para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Ele já mostrou antecipadamente que não é. A hora que queriam fazer o pão e o circo, tá? Ou o cliente e o patrocinador. Essa é a lição do texto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algumas coisas muito interessantes. Uma delas é o garoto, que traz os pãezinhos. Essa proposta de alguém tentar alimentar toda essa gente com 5 pãezinhos, ele ofereceu o pãozinho. Isso daí aponta para um fato da igreja. A igreja é aquela que também cuida desse aspecto de barriga. Também cuida. Mas ela tem um cuidado maior também. Ela não veio para fazer ação social. Ação social é uma atividade, mas a atividade maior é a evangelização. Então, há uma humanidade aí, né? E há também outro aspecto, que é frisado do começo ao fim, a divindade ou filho do homem que faz maravilhas, que é tanto humano como divino. Essas duas coisas têm que estar juntas, né? E quem crê tem a vida eterna. Esse é o resumo da ópera aí, ópera significa obra, né? O resumo de toda essa obra. Agora, se a gente quiser pegar um pouquinho mais, se aprofundar, seria interessante ler em casa em voz alta. Leia em casa, né? A gente vai perdendo o traquejo de ler em voz alta, mas dá para pegar de novo. Leia em voz alta. Está com dúvida? Leia o capítulo 6 de João em voz alta. Vai ser muito bom. Eu lembro de um pastor, reverendo Cícero Brasil Ferraz, mais uma vez, né? Ele disse uma coisa interessante. Sabe, quando a pessoa vem para mim e diz que quer saber se ela tem certeza da salvação, eu mando ler a primeira carta de João. Porque a primeira carta de João diz, se você ama o seu irmão, você nasceu de Deus. Então a gente fica com esse negócio de sentimento, mas é muito mais fazer, mostrar, né? Então, se quer saber também, leia o capítulo 6 de João, né? E chega a essa conclusão, né? Deus quer que você chegue a essa conclusão. Você chegue a isso. Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Alguém quer dizer, tem alguma coisa aí para falar?